Olá, tudo bem? Neste tutorial nós conheceremos a taxa de ocupação da agenda, um dado importantíssimo na gestão de seus negócios. Através dela, você poderá gerenciar a agenda como um todo, de sua equipe, os profissionais, as salas ou equipamentos, de acordo com a forma a qual você controla a sua agenda, para que possa analisar se há necessidade de remanejar os profissionais ou alterar o turno de alguém. A taxa de ocupação da agenda é um indicador que fica disponível no menu de gráficos na opção de painel de indicadores. No painel de indicadores, nos indicadores operacionais, a ocupação da agenda é o primeiro gráfico que vem listado. Através deste gráfico, você fará a análise por mês. Caso deseje alterar para meses anteriores ou posteriores para visualizar algo em específico, basta que aqui acima você efetue essa alteração, buscando mês e ano para análise. Na ocupação da agenda, você poderá selecionar qual é a visão a qual estará analisando, de profissionais, equipamentos ou salas, de acordo com sua preferência e forma a qual utiliza a agenda. Num primeiro momento, o gráfico vem denominado como a taxa de ocupação da agenda resumo, por se tratar de um resumo de todos os profissionais, equipamentos ou salas os quais está visualizando no momento. Este gráfico trará aqui na lateral as horas e abaixo os profissionais os quais você está visualizando, onde o gráfico na cor azul corresponde à capacidade e a parte em vermelho à ocupação da agenda dos profissionais. Clicando sobre qualquer parte do gráfico, você terá acesso à visão detalhada dessas informações, a qual trará qual é o profissional onde você está visualizando os horários, a capacidade em horas do mês selecionado, de acordo com o turno disponibilizado para o profissional, ao lado a ocupação em horas do mês selecionado, a quantidade de agendamentos e serviços, os procedimentos que foram agendados e, por fim, a ocupação da agenda. Nesse momento, utilizando como exemplo o primeiro profissional, aqui nós temos o profissional Francisco, onde a capacidade em horas do turno dele corresponde a 184 horas. Destas, foram ocupados com agendamentos o total de 70 horas e 40 minutos, os quais foram utilizados com 62 agendamentos e destes 59 eram serviços. Esta diferença se dá porque os agendamentos englobam todos os tipos, consultas, retornos e também procedimentos. Já os serviços correspondem exclusivamente aos procedimentos realizados. E na última coluna temos a taxa de ocupação. Desta forma, podemos observar que a agenda deste profissional até o momento, neste mês, foi ocupada em 38,41%, porque do total de 184 horas, apenas 70 horas e 40 minutos foram utilizados com atendimentos. Além dessa análise por profissional, nós temos todas as médias dessas informações. A média de capacidade da agenda dos profissionais, então a média de horário do turno, os quais cada profissional cumpre, a média da ocupação da agenda de todos os profissionais, ao lado a média de agendamentos e serviços os quais realizam e, por fim, a média da taxa de ocupação da agenda de todos eles. Essas informações podem ser impressas em PDF através dessa opção acima de gerar PDF. Além dessa visão detalhada, voltando à tela anterior, ao gráfico principal, vocês também podem visualizar em específico apenas um profissional, para facilitar a identificação de onde se encontra a ociosidade na agenda de cada profissional, se é normalmente em alguma semana ou dias do mês. Para isso, basta clicar acima sobre a opção de Ver por Profissionais. Clicando sobre essa opção, vocês poderão selecionar entre visões diária, semanal e mensal. Basta selecionar abaixo qual é o profissional ao qual vocês farão essa análise. Selecionando o profissional, a primeira visão é a diária, a qual trará todos os dias do mês para que vocês possam identificar onde se encontra maior ociosidade. Aqui apenas os dias com turno serão listados, ou seja, os finais de semana não estão contabilizados aqui, seriam apenas considerados as horas trabalhadas. Da mesma forma que o gráfico anterior, a capacidade vem representada em azul e em vermelho corresponde à ocupação. Passando o mouse acima, vocês visualizam qual é o dia, trazendo a ocupação também. E da mesma forma, clicando sobre qualquer parte do gráfico, vocês visualizam de forma detalhada cada um dos dias. O profissional trabalha 8 horas, então a capacidade da agenda dele é de 8 horas, e ao lado a ocupação,
Neste dia 16, por exemplo, a capacidade do turno do profissional era de 8 horas e foi ocupado desse período 4 horas e 30 minutos, com 4 agendamentos e destes, 3 eram procedimentos, o que resultou na taxa de ocupação de mais de 56% da agenda do profissional, neste dia apenas. E abaixo vocês visualizam também as médias, trazendo aqui a média da capacidade da agenda de todos os dias, a média da ocupação, também em horas, ao lado a média de agendamentos e de serviços, e por fim a média da taxa de ocupação. Ressaltando que essa média é calculada através do somatório das horas dividido pela quantidade dos dias úteis deste mês. E também é possível fazer a impressão através da opção de gerar PDF. Voltando ao gráfico, além da visão diária, temos ao lado a visão semanal. Aqui fazemos o acompanhamento por semana para visualizar se há algum padrão na ociosidade da agenda do profissional. Por exemplo, se normalmente a semana mais ociosa é a terceira ou quarta semana do mês, para que possa ser identificado e também alocar os profissionais para os horários de maior pico de atendimentos. Passando o mouse acima do gráfico, temos a identificação do que corresponde a cada determinada situação. Por exemplo, a terceira semana, que corresponde do dia 17 até o dia 24, o total de ocupação foi de 18 horas com 20 minutos. Da mesma forma que os demais gráficos, clicando sobre ele, vocês terão a visão em detalhes para visualizar a capacidade em horas. Nesse caso, cada semana possui capacidade de 48 horas, exceto a quarta semana, que vai apenas do dia 25 até o dia 31, o último dia do mês, que não totaliza 7 dias. Aqui nós visualizamos a capacidade de horas, ao lado a ocupação. Aqui podemos identificar que a semana onde houve mais atendimentos, maior ocupação de horas, foi a primeira semana, com 22 horas e 20 minutos ocupados. Isso ocorreu com 8 agendamentos, dos quais 6 eram serviços, trazendo ao lado a taxa de ocupação, que neste caso foi de 46,53%. É importante ressaltar que a taxa de ocupação se baseia não apenas na quantidade, mas principalmente nas horas ocupadas. Por exemplo, uma cirurgia leva mais horas do que um procedimento convencional. Desta forma, menos agendamentos com mais horas correspondem a uma taxa de ocupação maior. Lembrando então que não é quantitativo exatamente, são as horas ocupadas. Para que possamos visualizar, vamos até a última semana do mês, onde aqui está atualmente ocupado em 32,50%. Indo até o menu de processos na agenda, faremos um agendamento. Aqui na agenda utilizaremos como exemplo o profissional Francisco, o qual estamos analisando a ocupação da agenda. Dando duplo clique sobre o horário para fazer a inclusão do agendamento, vamos selecionar aqui um paciente e aqui abaixo vamos selecionar o procedimento. Ao selecionar, por exemplo, o raio-x, o tempo de atendimento é de 30 minutos. No entanto, se for realizado várias sessões em várias áreas de aplicação, por exemplo, o tempo do procedimento é multiplicado pela quantidade de áreas de aplicação. Neste exemplo, um procedimento que dura 30 minutos em 3 áreas serão reservados o total de 90 minutos para o atendimento. Ao salvarmos esse agendamento, voltando à taxa de ocupação, esta já foi ampliada, não mais corresponde a 32%, e sim pouco mais de 36% de ocupação, porque a quantidade de horas aumentou, por mais que foi incluso apenas um agendamento a mais. E é claro, esta visão detalhada também pode ser impressa em PDF. E voltando uma última vez ao gráfico, além desta visão semanal, ao lado nós temos a visão mensal, a qual traz em azul a capacidade do turno e em vermelho a ocupação. E cada um dos detalhes ficam listados ao lado, trazendo a capacidade total do mês, a ocupação total deste mês, quantidade de serviços e agendamentos e a taxa de ocupação da agenda deste profissional. Para voltar ao gráfico com todos os profissionais, basta clicar aqui acima sobre a opção de ver por resumo. E é dessa forma que vocês poderão identificar a ociosidade da agenda de profissionais
equipamentos ou salas, de acordo com o que utilize em cada uma das visões da agenda. Quaisquer dúvidas que tenham sobre esta análise, basta entrar em contato conosco através do chat de suporte, disponível na terceira opção da barra de favoritos aqui do sistema Doutor Análise. Estamos sempre à disposição para auxiliá-los.